Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. O meu nome é Lucas e hoje eu vou trazer 3 dicas rápidas para você aplicar mais nitidez nas suas imagens. Existem várias formas de aplicar nitidez, porém eu vou focar em apenas 3 que eu uso mais no dia a dia, ok? Bom, mesmo em fotografias como essa, que a gente percebe que tem bastante nitidez, a gente pode melhorar alguns pontos. Como aqui nos olhos, a gente tem uma fotografia bastante nítida, porém nos olhos a gente ainda tem um pouquinho de borrado e a gente pode melhorar isso, beleza? Bom, o primeiro filtro que eu vou apresentar, eu já utilizei em vários tutoriais, inclusive aqui no canal, que é muito simples, inclusive, que é o comando filtro tornar nítido, tornar nítido. Esse comando é um comando automático, então a gente não tem nenhum tipo de controlador. Para a gente verificar o efeito dele, a gente precisa aproximar, porque de longe é quase imperceptível. Então eu vou pressionar o Ctrl Z aqui, ó, para a gente desfazer, e a gente repara como que ele age, ok? Vou fazer a mesma coisa nessa outra imagem, né? A imagem que eu utilizei inclusive no tutorial passado, onde eu mostrei como que a gente pode fazer um clareamento dos dentes. Caso você não tenha visto, eu vou deixar o link para você conferir, ok? Bom, vou fazer a mesma coisa então, ó. Vou aproximar, Ctrl Alt F para aplicar novamente o último filtro utilizado, e aí a gente vê aqui, ó, um ganho de nitidez na imagem, ok? Então, o primeiro comando é o tornar nítido. A segunda forma da gente deixar uma imagem mais nítida é através do comando High Pass, né, ou alta frequência. Esse recurso ele é muito utilizado por profissionais que trabalham com retoque digital. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou duplicar novamente, né? Venho no menu Filtro, Outros, Alta Frequência ou High Pass. Nesse caso, eu não preciso trabalhar com valores muito altos, apesar de que o valor vai variar de acordo com a sua imagem, ok? Eu vou trabalhar com 5, apenas para a gente ter como exemplo. E agora, como a imagem ficou com esse aspecto acinzentado, a gente vai trabalhar com os modos de mesclagem aqui do centro, que são modos de mesclagem para contraste. Vou deixar aqui sobrepor, né? Ficou bastante forte, mas a gente pode trabalhar com opacidade. Mas antes disso, eu vou deixar de visualizar a camada para você verificar que antes do filtro, parece que a imagem era completamente desfocada. Então, ó, antes e o depois do alta frequência. Fantástico, né, galera? Nessa imagem, como a gente tem bastante nitidez, se a gente aplicar o High Pass, a gente vai ter um resultado muito forte, mas a gente vai criar uma máscara para deixar apenas os olhos nítidos. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou nomear aqui para alta frequência, filtro, outros, alta frequência. Eu posso deixar esse mesmo valor, vou dar um OK. Nesse caso, ao invés de sobrepor, eu vou testar outros modos de mesclagem. Por exemplo, luz brilhante. A gente tem um ganho muito alto de nitidez, mas eu vou criar uma máscara. Com o Alt pressionado, eu vou clicar aqui para criar uma máscara. Nesse caso, a máscara já vai vir com preenchimento preto, ou seja, vai ocultar totalmente essa camada de High Pass. E agora com o pincel, atalho letra B, com a cor branca, a gente alterna com o X, lembrando, né? Com os colchetes a gente aumenta o tamanho do pincel, a minha opacidade está em 100, ok. Menu contextual da ferramenta, vou escolher o pincel bastante esfumaçado, e agora eu posso clicar aqui para revelar a camada de baixo. E assim a gente tem os olhos bastante nítidos. Ficou muito forte, a gente trabalha com opacidade, tanto da camada ou do pincel. Como eu já preenchi com o pincel em 100%, eu vou trabalhar aqui com a opacidade da camada. Então eu vou colocar 50, por exemplo. E aí, ó, quando a gente deixa de visualizar, a gente percebe uma nitidez muito mais interessante nos olhos da nossa modelo. E uma outra maneira de você também trabalhar com a nitidez em partes da imagem é através da ferramenta Nitidez, que está aqui nesse grupo da ferramenta Desfoque e a ferramenta Borrar. Nesse caso, para você não aplicar
alguma nitidez diretamente na imagem e não tem um efeito destrutivo, você pode copiar a camada, né? Na verdade, duplicar e trabalhar com essa camada, ou simplesmente, galera, criar uma nova camada. E aí, quando a gente escolher a ferramenta, a gente deixa marcadinha essa opção aqui, ó, mostrar todas as camadas. Nesse caso, quando a gente começar a passar o pincel, a gente começa a ter aqui, ó, a exibição nessa camada nova, tá? E aí a gente vai trabalhando com a nitidez sem afetar a camada original que está abaixo. Lembrando, sempre trabalhando com valores não muito fortes para a gente não ter um efeito muito esquisito, né? Muito estranho. E assim a gente vai trabalhando com a nitidez da imagem. Cuidado com essa ferramenta, tá? Dependendo de onde você passar e passar várias vezes, ó, a gente tem um aumento muito estranho. Então, muito cuidado com essa ferramenta, porque ela pode deixar imagens com efeito mais interessante ou também com efeito bastante estranho. Então, use com moderação, ok? Lembrando, se ficar muito forte, a gente pode trabalhar com a opacidade. Nesse caso, para mim, 100% tá legal. Assim a gente tem aí, ó, um aumento de nitidez nos olhos, deixando mesmo uma fotografia profissional ainda mais interessante. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal do Design Culture para você receber dicas, inspirações, tutoriais e muito mais. Eu vou deixar também o link das minhas redes sociais, o meu canal no YouTube, o meu Facebook e o meu Behance, caso você queira seguir meu trabalho. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço.